Nessa aula, nós vamos começar a estudar uma nova variável termodinâmica conhecida como entropia. Para a máquina térmica de Carnot, nós vimos que a razão Q1 sobre Q2 é igual a T1 sobre T2. Logo, nós podemos escrever que a razão Q1 sobre T1 é igual à razão Q2 sobre T2, quando o sistema sai de um ponto, um estado 1, até um estado 2. Q1 nós vamos definir como sendo a energia recebida e Q2 como sendo a quantidade de energia cedida. Logo, nós vamos adotar o sinal negativo para essa quantidade cedida. Dessa forma, nós podemos escrever a equação 4,77. Então, aquela soma que aparece na equação 4,77, ela serve para um sistema que evolui do estado 1 para o estado 2, através de um ciclo de Carnot. No entanto, nós podemos fazer o sistema evoluir de um estado inicial até um estado final através do ciclo de Carnot, como mostrado na figura no diagrama PV. Se nós olharmos com cuidado essa figura, nós podemos ver que nós podemos ir do estado I para o estado A por um processo isobárico, do estado A para o estado B por um processo isotérmico e do estado B para o estado F através de um processo isobárico. Ou seja, nós percorremos essa distância, esse caminho de I até F, por meio de processos isobáricos e isotérmicos. Estamos dentro do ciclo de Carnot. Agora, nós podemos fazer isso para uma distância maior de I até F. De forma que, em vez de ter dois termos na soma, eu tenho vários termos. No entanto, essa soma é igual a zero. Agora, se a gente fizer o caminho fechado no limite de várias curvas adiabáticas sendo colocadas para representar o ciclo todo, nós temos que essa soma passa a ser uma integral fechada ao longo do caminho C que representa o ciclo fechado. Nós definimos a quantidade dQ por T como sendo ds, onde S representa a chamada entropia. Logo, substituindo a equação 180 na equação 179, nós temos que a integral fechada ao longo do caminho C ds é igual a zero. Para um estado inicial e um estado final, nós temos que a variação da entropia para processos reversíveis, o sistema evoluindo de um estado inicial até um estado final, é dQ sobre T. Bom, vamos olhar para a entropia, então, para alguns processos reversíveis. O primeiro deles é o processo adiabático. Então, em um processo adiabático reversível, ou seja, Q é igual a zero, a variação de entropia é zero. Então, não há variação de entropia para processos reversíveis adiabáticos. Para um processo isotérmico, nós temos o quê? A temperatura é constante. Então, na equação 185, a temperatura ela fica fora da integral. Logo, quando resolvemos a integral, vemos que a entropia, variação da entropia é ΔQ por ΔT. Agora vamos ver como que fica a entropia de um gás ideal. Uma variação infinitesimal da energia interna vai ser igual a uma variação infinitesimal, uma transferência infinitesimal de energia por calor dQ, menos uma transferência infinitesimal de energia pelo trabalho dW. Da definição de entropia, podemos escrever que a quantidade de energia dQ é TdS, como mostrado na equação 188. Por sua vez, a variação de trabalho pode ser escrita como PDV, a variação de energia através do trabalho pode ser escrita como PDV. Substituindo a equação 189 e 188 na equação 187, nós obtemos a equação 190. A equação 190 mostra que a energia interna é função da entropia e do volume. Nós podemos reescrever essa equação, obtendo a entropia como função da energia interna e do volume, como mostrado na equação 191. Utilizando a lei dos gases ideais, nós podemos trocar na equação 191 a pressão pela expressão nRT sobre V, como mostrado na equação 4.194. E aqui fica explícito o fato de que a entropia é função, nesse caso, da variação da energia interna e do volume. No entanto, a gente sabe que a energia interna ela depende apenas da diferença de temperatura, não importando o tipo de processo. Então, vamos escrever a energia interna através de um processo a volume constante, ou seja, dU igual a CV dt,
equação 4.195. Se nós substituirmos, então, essa definição da variação de energia interna na equação 194, nós vemos que podemos escrever a entropia como função da temperatura e do volume, como mostrado na equação 196. Agora, para calcular a variação da entropia, nós vamos fazer a integral, ou seja, o sistema vai evoluir de um estado inicial a um final, como mostrado na equação 194. Resolvendo essas integrais, nós vemos que a variação da entropia é função da temperatura e do volume para o gás ideal. Agora, se nós considerarmos um processo isotérmico, nós vemos que no processo reversível, a variação da entropia é função do volume. Essa nova variável termodinâmica, chamada de entropia, ela está intimamente relacionada com a segunda lei, pois, como nós veremos nas próximas aulas, a variação de entropia ela dita o sentido preferencial da evolução dos sistemas termodinâmicos. Na próxima aula, nós vamos ver o chamado princípio do aumento da entropia. Até a próxima aula.